Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, este não é o canal Papo Nerd. E seguinte, tô tendo que gravar esse vídeo pela segunda vez porque eu gravei ele e o OBS simplesmente não capturou o áudio. Mas eu tinha que vir aqui dar a minha opinião sobre essa redublagem de Fullmetal Alchemist, porque é uma dublagem que eu já tinha um carinho pela versão da Alamo, então obviamente eu tinha uma opinião sobre ela e eu queria compartilhar com vocês. É uma grande responsabilidade para mim vir aqui dar uma opinião, porque envolve o trabalho de pessoas que eu tenho muito respeito, sejam as pessoas novas, né, que substituíram alguns personagens, ou seja, da galera que voltou, né, que é grande parte do elenco, né, dá pra dizer aí que essa redublagem tentou preservar uns 80, 70% do elenco. Mas antes é legal a gente falar do porquê essa redublagem existe. Muita gente está se perguntando por que a Funimation mandou redublar, a dublagem antiga já era perfeita, etc, etc. A grande questão é que essa dublagem antiga da Alamo de 2010, ela foi perdida. Não se sabe ao certo o que aconteceu, se era a Televix que perdeu, se os direitos de negociação são muito caros, a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que a Funimation não queria ter o Fullmetal no seu catálogo sem dublagem e ela não conseguiu ter acesso a essa dublagem antiga, ou seja, precisou ser redublado. Foi redublado no estúdio Imagine Sound Team. Eu vi muita gente falando que não precisava dessa redublagem porque você já conseguia encontrar ela em sites piratas ou coisas do tipo, e não é bem assim. A grande verdade é que a galera que vai saber que existe essa dublagem é só a galera antiga, sabe? Que tá acompanhando os animes aí desde 2010. A galera que tá entrando no mundo otaku agora não sabia que Fullmetal tinha uma dublagem. E eu vi isso com meus próprios olhos no Twitter, sabe? A galera tá falando, Fullmetal Alchemist tem dublagem? E, cara, é compreensível as pessoas pensarem assim, porque pensa, ela acessa Crunchyroll, não tem dublagem lá. Ela acessa Netflix, não tem dublagem lá. Ela acessa Funimation, não tem dublagem lá. A primeira conclusão que você pensa é que esse anime não tem dublagem, e não de que tem, mas só tá disponível no site pirata, sabe? Isso não faz o menor sentido. As pessoas não iriam entender que já foi exibido na televisão anos atrás, mas que nenhum serviço de streaming conseguiu ter acesso, enfim. A primeira conclusão que as pessoas tiram é que o anime não tem dublagem. E isso é algo bem ruim, porque a dublagem ela é algo que ela abre muitas portas, né, para muita gente, principalmente a galera que não é muito acostumada com anime. Não é todo mundo que é acostumado a ver os animes em japonês. Então, eu consigo imaginar que muitas pessoas viam ali Fullmetal, talvez se interessassem pela sinopse da obra, mas visse que não tem dublagem e não iria assistir. Então, a redublagem ela era sim necessária para que o Fullmetal Alchemist continuasse aí passando de geração em geração entre os brasileiros. Mas bem, essa dublagem ela teve várias mudanças por diversos motivos. Tiveram dubladores que envelheceram, como por exemplo o dublador do Selim, que era o Italo Luiz, agora né, se passaram 10 anos, ele não tem mais a mesma voz. É o Führer do país de Amestris. Ele sempre trabalha muito pelo bem do nosso país. A gente é criança! Adolescente! A gente devia estar vivendo nossas vidas em vez de praticar como escapar da morte. Porque sabe de uma coisa? Todo mundo morre, porra! A dubladora da Nina, a dubladora da filha do Hugs, que era a Flora Paulita. Hoje em dia já não consegue fazer mais um tom infantil. Então, só de cara aí, a gente já conclui, né? Tipo, é uma dublagem de 10 anos atrás, né, gente? Obviamente, o tom das pessoas mudam. Agora, talvez elas não consigam mais chegar no mesmo tom que elas chegavam 10 anos atrás. A gente vai envelhecendo, a nossa voz vai mudando. E isso é inevitável. O tempo é o tempo, né? Não tem como contrariar o tempo. Mas também, né, houve testes. Por exemplo, a dubladora da Luxúria, ela disse que ela não pôde comparecer ao teste. E pelo que deu pra entender, alguns dubladores chegaram a fazer teste para seus personagens, mas não passaram. E é aqui que eu acho que talvez tenha sido a maior burrada da Funimation, porque, cara, a dublagem do Fullmetal Alchemist Brotherhood é uma das poucas dublagens que o otaku não fica enchendo o saco. Você pode pegar a dublagem que for, do Shingeki na do Brasil, do Jojo na Unidub, sei lá, mano, você vê que tem sempre uma galera falando: eu não gostei dessa voz nesse personagem, eu acho que deveria ser ciclano, fulano, beltrano. Como Fullmetal Alchemist, eu nunca vi ninguém falando: eu não gosto dessa voz no Edward, eu não gosto dessa voz do Inveja, eu não gosto dessa voz do Scar. A galera sempre amou essa dublagem, então achei muito incoerente pedir testes para uma dublagem que todo mundo fala que é ótima, sabe? Por que você vai mexer no que a galera já fala que é a melhor dublagem de todos os tempos?
Não faz sentido. Mas enfim, houveram testes e a gente pode concluir que alguns realmente não passaram, como o Gilberto Baroli, que tá nessa dublagem. Ele agora tá fazendo o pai do Armstrong, ao invés do Armstrong. Então a gente pode concluir que ele fez o teste e não passou. Talvez seja porque se passaram 10 anos, ele já tem 89 anos, né? Então dublar um personagem ali como o Armstrong, né? Cara fortão e tal, que grita muito, talvez seja meio pauleira pra ele. Claro que ele dublou o Don Krieg recentemente no One Piece, ele entregou um trabalho bem legal. O mar é o seu ponto fraco, moleque de borracha. Eu vou te mandar para o seu túmulo! Mas talvez a Funimation não tenha visto dessa maneira e decidiu que merecia uma nova voz. Estamos confiantes sobre quem cometeu o crime, mas não temos certeza das suas identidades. Outro personagem que a gente pode concluir que não passou no teste é a Fernanda Bulara, que fazia a Rose e agora tá fazendo a Martel, que é uma personagem ali do time do Ganância. Porra, Bradley! Então, enfim, pelo visto a gente vai vendo aí no lançamento dos episódios coisas do tipo, dubladores que fizeram teste, mas não passaram e foram realocados. Semelhante ao que aconteceu com One Piece, né? Que o elenco da 4Kids foi chamado, não passou e tiveram que ser chamados novas pessoas. Outro fator que deve ter influenciado bastante algumas mudanças é que tem dubladores que são difíceis de negociar. A gente vê direto aí notícias do Elcio Sodré em conflito com cliente, ou o dublador do Tim Marcou também, que processou vários clientes. Provavelmente o estúdio pensou que talvez elas fossem ser dor de cabeça. Então, né? É a vida. Também existe o fator de que hoje em dia o cenário da dublagem ela é muito polarizada. A gente tem dubladores que são donos de estúdio e falam, não, só dublo se for no meu estúdio, ou eu não tenho tempo de dublar porque agora eu comando um estúdio. A gente tem dubladores que só dublam se Ciclano Beltrano for chamar. Também existe conflitos entre dubladores, diretores, pessoas que não são tão fáceis de se relacionar por diversos motivos. Eu não quero nem entrar no mérito aqui de quem é certo ou errado. Dubladores de vocês que se resolvam, mas o fato é que isso existe, né? E a gente como fã vê isso e a primeira coisa que a gente pensa, né, é tipo, tá, esse cara aqui não vai trabalhar com esse cara aqui porque eles brigaram anteriormente. E a gente como fã nunca vai saber o que de fato acontece. Bom, agora que os motivos das mudanças já foram explicadas e o porquê dessa redublagem foi feita, eu posso dar aqui a minha opinião sobre. E eu quero ressaltar bastante que ela é só a minha opinião. Eu não acho que ela é certa ou errada. A opinião que eu tenho, ela é bem pessoal, ela é bem relacionada ao apego que eu tenho com a dublagem clássica, que é uma dublagem que eu acompanhei na TV Kids, sabe? Óbvio que eu vou ter um carinho muito maior por ela. Mas eu acho que eu como consumidor, como pagante da Funimation, posso vir dar a minha opinião aqui, claro que de forma educada. Então, as coisas que me incomodaram nessa redublagem, por incrível que pareça, não foi as mudanças de vozes, sabe? Foi muito mais uma questão de direção. E vou ressaltar aqui de novo, não vou entrar no mérito de que a minha visão é certa ou errada. Ela pode ter só uma perspectiva diferente da versão que o diretor teve. Então, por exemplo, vou falar aqui, o Alphonse nessa redublagem, você é perceptível que ele tá muito mais bad vibe, sabe? Tá sem aquela energia ingênua, infantil, alegre que ele tinha na versão do Brotherhood. Cara, isso aqui é fato. Ué, Ed, qual é o problema? É no caminho. Qual é o problema? É caminho mesmo. Ah, eu até já coloquei na minha lista de coisas pra comer quando eu conseguir meu corpo de volta. Eu coloquei o quiche na lista de coisas que eu quero comer quando eu conseguir o meu corpo de volta. Maravilha, obrigado! E pra mim isso é um grande problema, porque ele ser uma criança dentro de uma armadura gigante, sabe? E uma criança alegre, era uma coisa que me cativava muito. Eu achava muito carismático, sabe? Eu adorava o personagem por isso. E aqui ele tem uma energia completamente diferente. Não sei por que isso foi feito, vou arriscar aqui um palpite. Pode ser que esteja certo ou errado, mas pode ser que o diretor dessa redublagem tenha visto da seguinte maneira: o Alphonse é uma criança que perdeu seu corpo, é obrigada a viver dentro de uma armadura, onde ela não consegue ter contato físico com ninguém, não consegue dormir, tem uma visão completamente diferente da vida. Então, obviamente, ela teria um monte de conflitos internos e por isso ela seria uma pessoa com energia, né, um pouco mais contida. Pode ter sido esse tipo de visão, que faz sentido pra caramba, mas eu prefiro a versão da Alamo. E acho que a única pessoa que pode bater o martelo e falar qual versão é melhor ou pior é a autora, sabe? Só ela pode falar, não, o Alphonse, mesmo dentro de uma armadura, ele é uma criança ingênua, feliz e com energia lá em cima. E ou falar, não, o Alphonse realmente, por estar dentro de uma armadura, ele tem uma energia mais baixa e tal, e fala um pouco mais
grave e assim, não é tão alegre. Enfim, só ela pode falar, eu sou só um espectador que tem uma opinião pessoal. A minha opinião é que eu gosto mais da versão antiga. E essa questão vai direto de encontro com a principal mudança que muita gente se incomodou, que é a redublagem do Roy Mustang, que agora é dublado pelo William Viana e antes era dublado pelo Hermes Baroli. Cara, você consegue perceber nitidamente que a versão do Hermes é uma visão completamente diferente. É a visão de um coronel que é bastante imponente, que é um chefe chato, um chefe implicante, que tem um senso de presença muito forte, enquanto a versão do William Viana é um coronel que é um pouco mais contido, ele fala mais baixo, assim, um pouco mais calmo, e o William decidiu seguir o caminho do original e não imitar o trabalho que já foi feito, o que, na minha opinião, faz total sentido. Eu não tô conseguindo dormir direito. Não tenho conseguido dormir ultimamente. Nem tanto. Na verdade, era só uma lembrança. Esquece. São apenas lembranças sem graça. E aí, qual versão do Mustang é a certa? É a versão que é um cara mais chato, mais durão, mais com personalidade de um chefe chato? Ou essa versão do Roy Mustang que é mais contida, é mais calma, é um pouco mais devagar, é uma versão que não costuma falar tão alto, não é tão explosivo? Na minha opinião, só a autora pode falar qual versão é a certa ou a errada. Eu prefiro a versão do Hermes por uma questão de apego nostálgico. Não tem o que fazer, sabe? Cara, é igual família. Você sabe que provavelmente existem famílias que são muito melhores que a sua, sabe? Que tem muito menos problemas. Mas é a sua família, você já tem um carinho afetivo por ela, foi a família que você cresceu. Não é porque existe uma possivelmente melhor que você vai largar a sua. Acho que é a mesma coisa aqui. Eu já tenho carinho por essa dublagem que eu cresci acompanhando, então não faz sentido eu falar agora não, eu prefiro essa versão aqui. Tipo, não é assim, existe realmente um sentimento ali em cima da dublagem clássica. Então, obviamente, quando eu assisti, foi um choque, porque é uma proposta completamente diferente. Mas, cara, eu vi vários comentários de pessoas que não tiveram contato com a dublagem clássica do Fullmetal Alchemist, falando que gostou, que, tipo, não viu nenhum tipo de problema, que achou que a voz combinou, que tá entregue, que tá certo, sabe? Que gostou da redublagem. Então, gente, realmente eu vejo que não é uma questão de não combinou, de tá certo ou errado. É uma questão de diferença, de perspectiva diferente, de proposta diferente. Você vê a galera que não tem nenhuma bagagem, que tá vendo ali como algo 100% novo, falando que gostou, sabe? Então isso já diz muita coisa. E aí o veredito que eu dou pra essa redublagem é que ela é boa. Ela não é tão boa quanto a versão da Alamo. Desculpa, diretores e pessoal envolvido, não estou dizendo que é ruim. Pra mim é por questão emocional, é por questão nostálgica. Não é detalhe técnico, não é questão de o que é certo ou o que é errado. Na minha opinião, é sentimento nostálgico. Talvez se eu tivesse tido contato com essa redublagem primeiro e depois com a da Alamo, eu fosse falar, não, a versão da Imagine Soundtrack é muito melhor que a da Alamo por causa disso. Na minha opinião, eu acho que isso é bem possível de acontecer. O fato é que houve de fato um esforço para tentar manter ao máximo o elenco da dublagem original, o que eu fico bastante feliz, e que a dublagem tá aí, sabe? A mensagem de Fullmetal, as lições que esse anime passa, vão continuar sendo passadas de geração em geração graças a essa redublagem. Então, por mais que eu não vá ser o consumidor, eu sou grato, cara, porque provavelmente, sei lá, um adolescente de 15 anos que não teve contato com a dublagem da Alamo, vai assistir agora essa redublagem, vai conhecer esse anime incrível e vai passar pros filhos dele, pros amigos dele, pra namorada dele, que seja. E Fullmetal vai continuar sendo essa obra incrível que ela é por muito tempo, não vai morrer, sabe? Mas enfim, essa é a minha opinião, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero não ter falado nenhuma bosta aqui. Se tiver algum diretor de dublagem ou algum dublador que está envolvido nessa redublagem, não gostou de algo que eu concordei aqui, falo do fundo do coração que é só uma opinião pessoal, não... Falo do fundo do coração que é só uma opinião, tipo, completamente pessoal minha e que eu não tô aqui pra falar o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior. É só a perspectiva que eu tive como pessoa, como ser humano, que, enfim, tem sentimentos, até por dublagens que foram feitas 10 anos atrás. Assim, é a vida, sabe? Enfim, like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!